atualização da NR01, a inclusão dos riscos psicossociais. Esse é o cerne do tema. Vamos ao texto em si. O que altera a NR01? Essa portaria aqui, do Ministério do Trabalho, a 1419, de 27 de agosto de 2024. Então, bem recente, com prazo para entrar em vigor até 26 de maio do ano que vem. 9 meses de gestação. Então, o que é que diz ela? Extrair aqui só o que interessa a gente, que é o item 153.4. Vamos direto aos destaques, incluindo os fatores e riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Observe aqui, além dos riscos já conhecidos, físicos, químicos, biológicos, os de acidente, os riscos relacionados a fatores ergonômicos, também os riscos psicossociais, ou seja, uma nova face de risco, embutido ou não aqui dentro dos fatores ergonômicos, vai depender da relevância que você der a coisa. E tem a ver, claro, tem a ver. O item 15445.3 traz aqui, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, e a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho. E aqui eu faço um link com uma coisa que eu vou falar mais adiante. Veja bem, eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então não basta você implementar o programa. Eu estou ficando aqui na frente de vocês aqui, dá para ver? Então, não basta você implantar, você tem que gerar sistemas de controle da eficácia dessas medidas que você está adotando. Lembre-se disso aqui. Vamos lá. Bom, esse assunto, na verdade, não é recente, ele é um pouco mais antigo. Tá? Então, a gente já ouve falar disso desde a NR33. Em 2006, tivemos suas edições de lá para cá, a NR35 também. Mas a NR33, espaço confinado, já falava de fatores de risco psicossociais. A NR35 também, desde 2012, com as suas atualizações, houveram atualizações depois disso, já se falava de fatores psicossociais. Então, na verdade, não é nada recente. Só que, até então, a gente dava uma ótica a esses fatores de risco como se fossem exames, avaliações médicas ou de saúde ocupacional a serem adotadas para liberar o empregado para a atividade de risco crítico, nós chamamos. Então, eram apenas avaliações psicossociais, feitas às vezes por psicólogos, implantação de questionários, enfim. Mas aqui já demonstra a utilidade desses fatores. Aqui eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras. As legislações envolvidas nisso, nós falamos em duas mais antigas, mas observe que nos últimos 12 meses parece estar havendo uma verticalização, uma confluência, um afunilamento das legislações nesse sentido, os riscos psicossociais. Olha só, não é à toa, que são duas pastas distintas. A primeira, a portaria do Ministério da Saúde, de 1999, está fazendo um ano agora, 2023, que ela foi publicada. Nova lista de possíveis doenças ocupacionais. Então vamos passar as três aqui. Tá? Lei Federal 14.831, de março desse ano, cria o certificado de empresa de saúde mental. E a portaria ministerial da saúde, a 5.201, de agosto desse ano, a lista de doenças de notificação compulsória. Vamos passar cada uma delas. Veja só o que aconteceu em novembro do ano passado, já está correndo, e eu acho que alguns dos senhores talvez nem saibam disso. Mas o departamento jurídico de vocês, sim. Tem alguém aqui do jurídico? Não. Né? No meio jurídico, isso aqui está um alvoroço. Porque eu fiz uma rápida estatística, eu sou, como o Paulo falou aqui, eu sou médico perito da Justiça. Uma rápida estatística de 10 perícias que eu fiz, 3 o periciado alegava transtornos psicoemocionais relacionadas ao trabalho. Tá? Uma estatística pessoal minha, um lapso de tempo, nada muito formal, numericamente, estatisticamente relevante. Tá? Mas vamos falar aqui sobre estatística. Ok? Então aqui, essa portaria traz um novo rol de doenças que podem ser vinculadas ao trabalho.
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de opioides, canabinoides, todo mundo sabe o que é isso aqui, sedativos, cocaína, cafeína, tabaco, depressão, ansiedade, estresse, neurastenia e o rótulo que está ganhando agora. Falou em síndrome de burnout, é praticamente sinônimo de doença ocupacional. Nós vamos ver isso aqui, tá? Então observe, a pessoa, o funcionário chega para você: estou com transtorno mental, estou com transtorno ansioso depressivo, estou com depressão, e é devido ao trabalho. Aí vem as alegações: eu quero acabar com tudo. Mas estatisticamente, quem mais adoece de transtornos mentais são o administrativo. Vamos ver isso aqui. Então, observe como é que o centro está se deixando. Ainda sobre essa legislação, a portaria do Ministério da Saúde, de 1999, ela traz aqui, ó, no quadro ao lado, depois, se vocês quiserem consultar na internet, vocês vão ver que ao lado, ela não só traz um rol daquelas doenças que eu passei aqui, mas também os fatores que já estão justificando o porquê. Olha só: gestão organizacional, contexto de organização do trabalho, características das relações sociais do trabalho, conteúdo de tarefas do trabalho. Eu vou destacar aqui, ó, o assédio moral, sexual e desemprego. Eu vou voltar nisso aqui de maneira mais alinhada para a gente falar especificamente sobre o tema, ok? Mas aqui, pasmem, isso aqui está no texto dessa portaria. O medo de perder o emprego já é suficiente para você desenvolver um transtorno psicoemocional e atribuir ela ao trabalho. Então, muito cuidado com a comunicação interna de vocês. E tem alguém aqui do RH? RH não, né? Vamos lá. Agora, a Lei Federal 14.831 de março desse ano cria o certificado da empresa de saúde mental. Isso foi publicado em março. O artigo 8 dessa legislação, Paulo, ele mesmo já disse que isso aqui será passível ainda da criação de uma comissão para julgar esses dados que a empresa for fornecer, a empresa que desejar ser certificada, e regulamento. Ou seja, foi publicada uma legislação, mas ainda sem comissão e sem regulamento, pelo menos até a última vez que eu atualizei antes de dar essa palestra aqui. Ok? Então, olha só, o destaque para isso aqui: ela traz no artigo 3 os itens a serem cumpridos como se fosse uma isso. E aqui diz: ó, a promoção de saúde mental, apoio psicológico e psiquiátrico para seus trabalhadores. Atenção a isso aqui. Isso aqui pode representar um custo colocar um psicólogo, ou pegar sua psicóloga do RH e colocar nessa finalidade também. Tá? Então, solução, trata problemas e apresenta algumas soluções ao final. Ok? E aqui, ó, também o destaque, só nos tópicos: bem-estar dos trabalhadores, transparência na prestação de contas. Está vendo? Aqui, ó, análise, o destaque também, análise periódica dos resultados relacionados à implantação. Então, lembra que eu falei lá atrás? Não é só implantar, é você fazer uma espécie de ETCA, fazer um controle periódico dos seus resultados da implementação. Ok? Então, um ciclo. Ainda sobre legislação, a portaria do Ministério da Saúde 5.201, ela lista a doença de notificação compulsória. Eu vou explicar aqui. Quem aqui é médico? Engenheiro de segurança, gerente de SSMA, técnico de segurança, área de segurança aqui, os demais, né? Todos. Ok. Então vamos lá, eu vou explicar isso aqui para vocês. Existe uma lista de notificação compulsória que o Ministério da Saúde obriga cada médico, no ambiente público ou privado, no seu consultório particular ou no pronto-socorro público, se ele tem notícia de uma doença, um diagnóstico de uma doença, ele é compulsoriamente obrigado a notificar o órgão público. Certo? Então, até então, a gente ouviu falar sempre o quê? Sífilis, hepatite, AIDS, né? Olha só, quem passa a fazer parte: câncer relacionado ao trabalho, doenças de pele, distúrbios de voz, infecção por vírus da hepatite aqui, lertorte,
perda auditiva, pneumoconiose e olha só, transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, se eu chego, sou portador de má fé, num ambulatório, público ou privado, estou com transtorno psicoemocional, estou sofrendo disso e é decorrência do meu trabalho. O médico aí vai dar o diagnóstico e vai ser obrigado ele a informar o órgão público. Vocês estão notando o afunilamento? Vocês estão percebendo o alinhamento da legislação? Aqui, falando um pouco em cima disso que eu citei, das estatísticas. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, cerca de 9,3% da população. 86% dos brasileiros sofrem algum tipo de transtorno mental, ansiedade e depressão. Quem traz essa informação? O próprio site do governo. A OMS, ela diz que quando o assunto é ansiedade, o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo e o quinto em depressão. Então vamos ao conceito de que sejam fatores psicossociais. O conceito se caracteriza por inerência às condições de organização do trabalho. Mas veja o que diz aqui um outro conceito. Os riscos psicossociais no trabalho resultam de interação entre indivíduo e sua predisposição, sua condição de vida e suas condições de trabalho. Então o trabalho é um fator único? Ele é monocausal? Não, ele é multicausal. Certo? Então vamos ver aqui, dentro da psicologia. Os fatores pessoais contribuem, hereditários, pessoas que têm casos de depressão, ansiedade na família, pai, avô, irmãos, tios. Fatores religiosos, personalidade, os fatores ambientais, social, o financeiro, problemas familiares, conjugais. Em tese, os fatores de trabalho estariam aqui dentro de um contexto ambiental. Mas o que nós estamos vendo é um destaque dentro da legislação para um fator específico à parte, que é o motivo da nossa tratativa. Ok? Então lembre-se disso aqui, tá? Não é um fator monocausal. Existem outras associações que devem ser levadas em consideração, tanto pessoal quanto ambiental. Aqueles fatores de risco que estavam naquela portaria, eu destrinchei ela aqui, tirando apenas o desemprego. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz algumas considerações aqui. Gestão organizacional, contexto da organização do trabalho, características das relações sociais do trabalho, meritocracia. Atentem para isso aqui. Tá? E uma das maiores, como perito, eu vejo lá na ponta as alegações. Então ele diz: eu nunca fui reconhecido pelo trabalho, por mais que eu faça, nunca fui. Conteúdo das tarefas do trabalho, nós vamos falar especificamente sobre isso aqui, a demanda versus o recurso. Condição do ambiente do trabalho, interação pessoa-tarefa, jornada de trabalho. Trabalho de turno é um fator de risco. Pessoas que trabalham 15 anos aí, 20 anos de turno, e nunca desenvolveram nada disso. Pessoas que estão há 6 meses, 13 meses, isso já faz parte da minha prática diária de trabalho. E já desenvolve. Lembra que eu falei no slide anterior? É mais que uma questão de trabalho. Eu preciso analisar o conjunto. Então, e aqui, mais uma vez, a discriminação do trabalho, o risco de morte, o assédio moral e sexual. Bom, falando sobre os aspectos da predisposição pessoal. As pessoas que têm maior predisposição para a saúde mental são aquelas que são calmas, seguras de si, pouco emotivas, éticas no trabalho. Ela tem uma expectativa que corresponde ao trabalho que ela exerce, respeito e desafio aos próprios limites, o suporte familiar, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio social, a atividade física. As pessoas que têm maior predisposição a transtorno mental são pessoas tensas, inseguras, emotivas, de alto padrão, têm medo de perder o seu padrão. Autocobrança, expectativa diferente, desequilíbrio financeiro, sem suporte familiar, vulnerabilidade, desequilíbrio social, desconhece ou subestima seus próprios limites.
que é, então, essa tal de síndrome de burnout? O conceito aqui, síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, sempre aqui vinculado ao trabalho. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Então, o próprio conceito já está trazendo embutido nele o nexo causal. Por isso que está sendo conhecido como sinônimo. Tá? O síndrome de burnout também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter capacidade suficiente para cumprir. Eu falei no outro slide aqui, você pode pegar duas pessoas executando exatamente as mesmas tarefas durante a jornada de 8 horas diárias. Uma transcorre bem e a outra se estressa. O problema está na metodologia do trabalho, está na pessoa, está na sobrecarga, está no turno. As mesmas tarefas, duas pessoas diferentes, respondendo de maneira diferente emocionalmente. E aqui, esse slide, para finalizar, é uma síndrome que pode resultar em depressão e ansiedade profunda. Veja o que diz mais aqui, algumas repercussões trabalhistas. O Brasil é campeão mundial de ações trabalhistas, com 4 milhões de reclamações ao ano, enquanto nos Estados Unidos, 75 mil. Quem nos traz isso? O procurador do próprio Ministério do Trabalho Federal. Pagamentos em ações trabalhistas aumentam 20% e superam 5 bilhões no Rio Grande do Sul. Quem traz isso? O próprio Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. O ministro do STF abriu os trabalhos comentando que o Brasil sozinho é responsável por 98% dos processos trabalhistas em todo o planeta. Eu tinha uma casuística até então de 95%. Detalhe, e nosso país corresponde a apenas 3% da população mundial. A estatística é assustadora. Isso aqui não pode ser algo natural. Veja o que aconteceu com o Citibank. Alguém se lembra aí do Citibank? Ele desistiu de operar no Brasil porque tinha 1% de sua receita. O Brasil correspondia a 1% de sua receita e a 93% de suas demandas trabalhistas. Preferiu sair. Uma publicação da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, apenas 12% dos funcionários são totalmente produtivos no trabalho. Isso aqui já falando de produtividade. 12% apenas. 87% das empresas registram afastamento por saúde mental em 2023, diz estudos da RH para você. Redução de produtividade. Absenteísmo reflete diretamente na produtividade e pode refletir um dado estatístico dos riscos psicossociais. 87%. Afastamento aqui não entenda só como previdenciário, não. Pode ser protestado também. Tá? Bom, aí vem a pergunta. Eu posso fazer um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, para descobrir se realmente aquela pessoa sofre de um transtorno psicossocial? Ou se ela chegar no seu consultório e disser: estou com ansiedade, estou nervoso, estou suando frio, estou com tremores, estou com uma ardência no peito, eu consigo fazer algum exame desse aqui para comprovar o que ele está dizendo? Não existe. Não existe. O diagnóstico é clínico. É o médico e o paciente. O Programa de Gestão dos Riscos Psicossociais e Promoção de Saúde Mental das Empresas é o que propõe diagnóstico, ações e controle. Lembra que eu falei? Não basta implementar, tem que fazer um PDCA, tem que fazer controle, gestão. Então aqui, vou explorar um pouco mais cada um desses. O diagnóstico, os fatores, as funções dos setores, fazer o diagnóstico por função, por setor, estatística empresarial, pesquisa de clima específica e um médico neurônico. Esse aqui eu fui buscar no mercado alguém que tivesse algum avanço
Então, eu encontrei um neurocientista que desenvolveu, junto com o conhecimento tecnológico que tem, ele desenvolveu um método online de fazer esses diagnósticos. Desenvolvendo também ações preventivas. Lembre aqui, preventivas, porque lá na frente, numa eventual ação trabalhista, você vai ter pouco recurso para se justificar. Seu jurídico pode ter poucos elementos para fazer a sua contestação, a sua peça de contestação. O que a empresa fez para evitar esse transtorno psicoemocional que, ora, o periciado alega? Quais exemplos o senhor dá como ação preventiva? Ações preventivas? Eu vou abrir aqui um lequezinho. O nosso tempo é um pouco limitado, mas eu posso depois, vai ter um tempo para perguntas, eu posso depois explorar se essas aqui não forem suficientes, porque na verdade não está tudo aqui, senão ficaria muito extenso. Mas primeiro fazer o diagnóstico por setor e por função. Aqui algumas ferramentas, tá? Não estão todas, porque aqui dentro mesmo tem números. Então, estatísticas ambulatoriais, aqui já tem muito dentro. Pesquisa de clínica não é aquela que a gente costuma ver, aquelas pesquisas somente de RH, uma coisa voltada especificamente para os riscos psicoemocionais. Esse método, isso que eu chamo de método LORO, que eu vou passar rapidamente aqui. A vulnerabilidade pessoal, o perfil individual e a aplicação desse método. Aqui ele já traz dentro alguns fatores de risco psicossociais que impactam na produtividade. Está muito na moda, né? TDAH. A gente ouve falar muito dos jovens, né? Adolescentes, crianças, está todo mundo hoje saindo do consultório psiquiátrico ou de psicólogo com diagnóstico disso aqui. Não é isso? Mas por que isso não pode estar acontecendo também com adultos dentro do ambiente de trabalho? E isso aqui ser um dos fatores causais do seu transtorno e não o trabalho em si. Então, para quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A dependência de dopamina. Cada dia mais hoje a gente se vê vislumbrado com uma telinha de celular, uma telinha de computador, redes sociais. Então, isso gera uma produção de dopamina que vai provocar uma sensação de saciedade, de bem-estar, de prazer. Só que aquilo não é algo limitante, você está sempre em busca de mais. Então, tem estatísticas também falando sobre isso, e seu impacto na produtividade. Ansiedade, depressão, estresse, aqui o rótulo, burnout e a procrastinação crônica. Aqui é o resultado da aplicação de um teste individual, cada um dos fatores, ansiedade, aquele indivíduo apresentou aqui, índice de alarme para dependência de dopamina e burnout. Os demais, e procrastinação crônica. Os demais, nível de atenção. Esse aqui já é uma análise na empresa, tá? Então, chamou a atenção aqui, já está em nível de urgência, do estresse. Isso aqui é um exemplo que nós pegamos de uma análise que ele fez em uma empresa, tá? E cada um desses itens aqui. E aqui uma análise da mesma empresa, só que setorial, setor de produto, de vendas, operação, diretores. Tá vendo? Conseguimos setorizar isso. Vamos fazer uma interação rapidinho aqui? Vocês podem escanear aqui? Respondam, são 20 perguntinhas, nós temos apenas 3 minutos, tá certo? A gente vai ter que andar um pouquinho por causa do time, mas é só interromper, depois vocês continuam. Ok? Planejado apenas 3 minutinhos, mas às vezes demora mais que isso. Vamos lá então. Dentro desse programa de gestão, eu falei diagnóstico, né? As ações preventivas, essencialmente preventivas. As tratativas só para que estão em curso ou que você já tem uma predisposição. Certo? Então, aqui as ações preventivas, algumas delas, treinamentos, define específico de recrutamento e seleção, programa de promoção de saúde mental, só isso aqui já é uma pasta inteira, o método Neuron, as tratativas do perfil individual, do relacionamento interpessoal
hierárquico. Aqui o PDCA, envolvendo as 3 áreas-chave, importantíssimo envolvimento gerencial, a área de saúde e segurança e o RH. Aqui já tem quem foi que perguntou aqui sobre isso, né? Aqui eu estou entrando só lapidando por causa do time, só lapidando. Esse é o programa, normalmente dura pelo menos 90 dias, mas como eu disse, para você ter uma continuidade, um retorno efetivo dos seus resultados e manutenção desse status quo, é necessário que você faça, de fato, um programa de gestão. Então aqui são apenas uma demonstração de como funciona. A cada 21 dias, você começa com a anamnese, né? Que é essa que vocês estão, uma delas. Essa aí é apenas em burnout, tá? Lembra que são todas aquelas. Cada uma dessa aqui, ó, tem um teste desse. Para cada um desses fatores, tem um teste que vocês fizeram apenas burnout, tá? E os resultados saem para o RH e individualmente no aplicativo. Assim, dessa forma. A empresa pode optar por disponibilizar ou não diretamente a cada funcionário. Aqui, o diagnóstico da empresa, como eu falei, e o diagnóstico também da empresa, só que setorial. Então, aqui a gente aplica aulas gravadas, eu vou mostrar aqui, e coloca, disponibiliza desafios e o suporte de interação com eles. Aqui estão as videoaulas disponibilizadas na plataforma, tá? Aqui também um exemplar, isso aqui é um print das telas, isso aqui já é dentro do programa, dentro do aplicativo. Aqui os desafios diários, a gente vai desde o desenvolvimento do plano. Lembra do exemplo que eu falei? Temos 2 funcionários exercendo a mesma função, as mesmas tarefas, só que um desenvolve um transtorno psicoemocional e o outro não. Aonde está o problema? Muitas vezes está no seu jeito de lidar com suas tarefas. Tá? Sem falar, se eu estou deixando de lado, lembra aquele contexto todo, mas tem que ser analisado também outros fatores, como aqueles ambientais, sociais, pessoais. Estou lidando aqui com algumas opções. Desenvolvimento do plano matinal, utilização do método Pomodoro. Então, isso aqui recebe diariamente, vou mostrar para vocês, orientações para desenvolver as suas tarefas, sua relação com as tarefas. Aqui dentro do aplicativo também. O RH recebe, no final de cada ciclo de 21 dias, um ranking, tá? Ranking de gerenciamento de controles acessado apenas pela diretoria ou RH, de quem se desenvolveu mais dentro do programa, tá? E você pode premiá-lo. Aí depende de cada um, como queira fazer. Aqui também tem a inteligência artificial dentro do próprio WhatsApp, que o funcionário tem acesso. Ali ele interage com o neurocientista diariamente, lembrando daquelas posturas, daquelas condutas para otimizar a sua interação homem-tarefa. O programa de gestão também envolve aqui, identificação de fatores psicossociais, o gerenciamento e tratamento da promoção, desse programa de promoção de saúde mental, e o engajamento desses colaboradores. É possível você fazer um filtro de quem está demonstrando interesse ou não em prosperar. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Aqui eu deixei um QR Code de contato com a clínica, mas eu vou pedir para editar aqui, colocando o meu número pessoal também, tá? Estou à disposição para perguntas, se vocês têm tempo ainda. Cinco minutinhos aí. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Adriano? Senão eu já ia fazer a primeira aqui já. Doutor, o senhor mesmo acabou falando que as situações entre 2 funcionários da mesma atividade e um expressa, né, o esgotamento e o outro não. Não pode ter mais prejuízo do outro. Como a gente
passar aqui, mas se eu conseguir eu mostro aqui, para ver se eu vou falar. Está justamente naquela fase de diagnóstico. Pode. Está justamente nessa fase de diagnóstico. Aqui eu lapidei dentro do conceito dos fatores, está vendo aqui, ó? Eu faço um tangenciamento dos fatores pessoais. O meu diagnóstico vai em cima disso aqui. Mas isso o senhor fala em documentar em prontuário, passar pelo médico da empresa, e aí o médico vai fazer um atendimento assistencial ali, né, atendimento clínico, e ele consegue deixar documentado que ele caracteriza que não está relacionado ao trabalho. Como o senhor disse para nós, está documentado no futuro pensando numa ação trabalhista. Quando até nesse programa, o diagnóstico ele é feito e o suporte também, ele é todo feito online. Depois eu posso até pedir aqui para você escanear esse QR Code. Você deve ver lá na página, em cima, teleconsulta. Você tem acesso ao psicólogo online. Isso é para dar suporte. Lembra que eu falei? O diagnóstico é apenas a primeira etapa. O que é que pode estar contribuindo? Esse diagnóstico não é só pessoal, o diagnóstico da empresa. O levantamento dos riscos psicossociais, ele deve ser feito bilateralmente. A empresa, os seus postos de trabalho e o diagnóstico pessoal. Quando eu venho aqui nesse gráfico, eu tenho o diagnóstico pessoal, esse aqui, e tenho o diagnóstico coletivo da empresa e setorial. Isso aqui já é um demonstrativo. Perdão, posso chamar? Preta. Preta. É. Veja bem, lá no jurídico, como ela falou, o juiz vai perguntar: está aqui o diagnóstico, tem relatório do psiquiatra, tem relatório do psicólogo, ele já vai munido. Tá? Está lá nos autos. O que você tem para falar com ele? O que você, empresa, fez para evitar o transtorno psicossocial dentro do seu ambiente laboral? Então, o programa envolve desde um diagnóstico, que ele pode apontar para você: olha, esta pessoa, essas duas pessoas aqui, uma está desenvolvendo bem a tarefa e a outra não está. Isso já está como dado estatístico que você vai levantar lá para argumentação, contestação jurídica. Eu tenho aqui um diagnóstico de que o setor dele não apresenta estatística positiva para isso. Eu não estou falando nem lá na ponta, que já são os atestados, afastamento previdenciário. Isso aí já é consequência, lembra que eu falei? Preventivo e tratativo. Está chegando muito hoje, né? Está chegando. Você viu ali que a Porque é estatística muito toda? visível, né? É muito, né? 86% em 2023 tiveram algum tipo de afastamento. Um atestado de 1, 2, 3 dias até afastamento O previdenciário. senhor mostrou ali, é o que eu vejo na prática. É o que você não está sozinho. Você não está sozinho. O que nós vimos na prática. Porque quando você chega assim, eu estou com a dor no ombro, você vai e pede uma ressonância para ver se aquela dor realmente corrobora com o que ele está dizendo. Tem algum diagnóstico, tem uma tendinite, uma bursite, alguma coisa. Mas quando ele chega dizendo que está com transtorno psicoemocional, que aquilo é decorrência do trabalho, o que você vai fazer para comprovar o contrário? Na Justiça do Trabalho, vale a premissa da inversão do ônus da prova. Isso é possível. Então você que vai ter que provar. E lá na frente, o que é que você vai mostrar? O que você fez. Olha, eu tenho na minha empresa um programa de promoção de saúde mental, eu tenho um programa de gestão de risco dos fatores de risco psicoemocionais. Então, o primeiro passo disso é você fazer um diagnóstico individual, coletivo. Você já está demonstrando. A partir do seu diagnóstico, você vai promover as ações. O médico não passa um remédio sem saber o que o seu paciente tem. Não é isso? A primeira etapa de uma consulta é o diagnóstico. A anamnese e o diagnóstico. O que eu proponho dentro desse programa é fazer tudo isso online, utilizando as ferramentas, hoje em dia, maciçamente utilizadas, como eu mostrei aqui, a interação do próprio candidato, do próprio funcionário com inteligência artificial, no seu WhatsApp. Um aplicativo que ele pode acessar e responder aquele questionário. Ele vai receber o que chama de pílulas diárias de orientação, né? Lembrete para eles: olha, hoje, coisas mínimas, por exemplo, como eu coloquei ali, um consumo de água, 2 litros de água por dia. Você pasme, não sei se é estatística de vocês, mas pasme que a maioria
esses transtornos não estão necessariamente vinculados à atividade. Os forneiros vão se queixar mais de dores ósseo-articulares do que de transtorno psicoemocional. E o que eu sou enfermeira do trabalho há 20 anos, e o que a gente tem visto é que muitas vezes eu estou indisposto ou insatisfeito com o meu trabalho, e é muito mais fácil eu ir lá no médico, fazer um relato e vir um atestado, até porque na perícia hoje o que a gente percebe é que esses atestados conseguem mais a concessão do benefício do que o indeferimento do benefício. Exatamente. E outra, eu vou até um pouco mais adiante. Você está insatisfeito com o trabalho. Eu quero sair, mas eu não quero perder os benefícios da rescisão contratual. Isso, aí ele começa. Aí eu começo a dar atestado, começo a alegar isso. Eu não só ganho os meus direitos trabalhistas na rescisão contratual, como aquilo ali também já serve de ferramenta para utilizar numa ação trabalhista para ganhar. E aí vem a dispensa discriminatória, porque aí ele consegue amarrar vários Sim. Ainda tem um risco. Você demitiu com ele doente. Já tive casos de juízes conceder reintegração em face de liminar, não foi nem sentença. Liminar reintegra. E aí depois a gente discute. Vocês estão entendendo que se aqui tivessem juristas, mas se vocês puderem conversar com o departamento jurídico de vocês, isso aqui está borbulhando. Síndrome de burnout está sendo matéria de debate, discussão. E como eu presto serviço à empresa também, eu presto suporte ao departamento jurídico, por causa desse conhecimento que eu tenho de direito, eu fiz direito, eu já faço às vezes peça pronta de contestação técnica, só para entregar para o advogado e ele juntar os autos. Então, muitas vezes você vai buscar dentro do prontuário ou dentro da empresa elementos para você poder provar. Não, excelência, a empresa age proativamente, preventivamente no combate a fatores de risco, identificação e combate aos fatores de risco psicossociais, faz programa de promoção de saúde mental. Você já tem uma ferramenta para poder porque tudo voltou para a empresa hoje. Está tudo voltado para a empresa. O empregador é responsável por tudo. Eu digo que isso já tem algum tempo. Você sim. falou aí que você já tem um tempo no caso. Nós vimos ali, né? 95% a 98% das ações trabalhistas no mundo inteiro estão aqui. E nós somos apenas 3% da população mundial. Também nós temos a dificuldade com muitos desses atestados, porque a gente recebe a informação quando chega o atestado, não é emitido por um especialista. Como o diagnóstico clínico, eles vão no médico generalista e quando chega para a gente, já tem um atestado de 60, 30, 60, 90 dias. Cheque pré-datado. Exatamente. E como a gente vai, a empresa, eu sou enfermeira do trabalho, nós vamos nos precaver para proteger, porque muitas vezes ele está com problema em casa, é um fator pessoal. Esse fator pessoal, ele não consegue deixar na casa dele, claro, somos humanos. Vai para o trabalho, não identifica a causa, passou pelo médico generalista, não identificou a causa do problema e já vem um afastamento. Quando vai para a previdência, não, é meu trabalho, porque às vezes tem um problema com o colega que nem é do setor, direciona. Então hoje, pelo que a gente entende, a gente só pode ser um reativo, porque é só na administração. Aí é que vem, consegue mudar aqui. Tá passando. Aí é que vem a diferença. Você falou em reativo. Reativo é lá na ponta. O que você precisa fazer é aqui. Você sabia que você pode contestar um atestado de fora? Sim. Você pode simplesmente indeferir. Tá? Eu tenho uma palestra só sobre gestão de absenteísmo. Onde eu, como jurista, eu elenco são 2 páginas de legislação que comprovam que ao médico do trabalho faculta o direito de recusar um atestado de fora. Legalmente. E aí o senhor disse que ele pode recusar, mas ele tem que passar por um atendimento do médico, ou o médico só recebeu a atestado? Necessariamente ele precisa passar pelo atendimento médico. Aí vem uma vertente, eu também estou disponibilizando, que é o atendimento por telemedicina. Eu consigo atender o paciente em casa. Oi, tem um médico na minha clínica, horário full time, que faz teleconsulta. Tem inclusive um cliente que é uma empresa de Piracicaba, onde eu vou trabalhar. Eu consigo atender ele dentro da fábrica, eu consigo atender ele numa sala reservada para essa finalidade, ou em ambiente domiciliar. Adriano, Pessoal. uma coisa rapidinho.
você comentou ali tem muitos fatores que eles vão influenciar, como por exemplo, a questão se o indivíduo ele tomar água, se tem acesso a muito tempo sobre telas, a questão do sono, né, se o cara ele não tem uma quantidade suficiente de sono, são fatores ali que também podem influenciar. Eu posso colocar isso aí na minha ficha, por exemplo, de anamnese de funcionário e utilizar isso aí também como base quando eu for fazer a contestação, o N técnico do Luan, né? Luan, Excelente. Eu costumo dizer que a anamnese, na hora da admissão, é o momento mais puro do candidato. Ele vai dizer que está tudo bem, porque ele quer entrar. É o momento mais puro para você, e uma hortaliça, uma verdadeira horta para você colher material farto para compor o seu processo de contestação. Explore todos esses dados pessoais, profissionais antigos, né, histórico, familiar, conjugal, se você tem filhos, explore todo o conteúdo da pessoa. Você não está infringindo ninguém. Você está conhecendo uma pessoa que se candidata a trabalhar na sua pasta. E é responsabilidade sua a admissão. Se você contrata uma pessoa com transtorno psicoemocional para trabalhar em altura, você não está infringindo ninguém pesquisando. Uma pessoa que tem fobia de altura, você vai contratar para altura? Não. Você está procurando uma pessoa com perfil daquilo. Então isso não é invasão de privacidade, isso não é examinamento legal. Você está apenas procurando perfilamento, conhecer o seu perfil. Mas aí ele omite, lá na frente ele comunica e aí entra como uma doença do trabalho. Aí vem o conhecimento do direito, que eu fiz direito porque eu já mexia com medicina do trabalho. Artigo 231 do Código Civil. Aquele que se recusa à avaliação médica será inclusive para avaliação médica. Aquele que se recusa a submeter-se à avaliação médica não pode utilizar-se dessa em benefício próprio. Então, esse caso de omissão já é ele se usurpou da verdade. Porque eu já tive situações onde a pessoa era epilético, fazia uso e ele omitiu e nós descobrimos quando ele teve uma crise convulsiva. Exatamente. Você tem na anamnese dele dizendo que não tinha. Então ele faltou com a verdade, de maneira completamente irresponsável, mas sobretudo ilegal. Ele faltou com a verdade. Bom dia a todos. Agradeço pela apresentação e a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Amanda, em nome da Europa, a presença aqui, ao meu gerente, aí, o Lúcio, lá da unidade jurídica, Cristiano, responsabilidade da conservação de saúde, a Cleis, o Edmar, da área de segurança, o nosso time aqui para estar passando um pouquinho da nossa vivência, do nosso dia a dia. Eu não vou me ater muito à legislação como o doutor Adriano fez. Eu vou mudar um pouquinho, vou trazer um pouquinho da experiência nossa, da subprocureira na dinâmica de INETEC FAB, vivência de chão de fábrica, e para isso eu gostaria de me apresentar um pouquinho, né? Eu tenho 62 anos de idade, casado com a Maria Fernanda, tenho duas filhas, que é a Amanda e a Isadora, e agora recentemente, há 50 dias, a Amanda me deu um grande presente, que é a minha netinha Isabela, né? Razão do meu gasto para continuar trabalhando na área de saúde ocupacional. Estou com 29 anos de experiência na área ocupacional, passei por empresas nacionais e multinacionais, clínicas, subprocureiro, né? Mas eu quero contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho do absenteísmo, do fato, do INETEC. Eu acho que é importante, né, essa vivência. E quando eu comecei, eu terminei minha residência médica em São Paulo, eu vim do interior de São Paulo, eu fui convidado a trabalhar como médico clínico no ambulatório médico de uma usina tradicional do interior de São Paulo. Não sei se muitos conhecem, a Fundação Sinhá Junqueira, a usina Junqueira, que hoje é a unidade raiz em hoje, né? Eu fui trabalhar como médico clínico no ambulatório daquela usina. Lá tinha uma fila dentro da própria usina e a gente trabalhava lá dentro. E aí começou a minha identidade com a área ocupacional, porque eu fazia muita cirurgia como urologista, né? Trabalhava em Igarapava, em Ituverava, operava, enfim, fazia o dia a dia da parte clínica e da parte urológica. E aí, quando foi um bom tempo que eu estava na usina, já há alguns anos, a presidente da usina me chamou e me fez um convite. Doutor, o senhor não quer fazer medicina do trabalho? Nós precisamos
dar um gás aqui na área de saúde ocupacional, estruturar o serviço, a gente mudar o rumo da usina aqui. O senhor não tem interesse? Ainda tem. O ocupacional não é muito meu, você está acostumado a operar, você fica meio assim, receoso do processo. E aí eu acabei assumindo essa responsabilidade, fui fazer minha especialização, fui brigar pelo meu RPE, fui correr atrás, encarar esse trabalho como uma especialidade realmente. Só que aí foi o grande link do negócio. Eu acabei me identificando muito com a área ocupacional e acabei me desvinculando da área científica. Ponto que, quando chegou no ano de 1995, 99, eu comecei a abrir mão da área cirúrgica por entender que, como especialidade também, a gente tem que encarar a medicina do trabalho como especialidade, não como pico, porque senão a coisa fica meio complicada para a gente trabalhar nas plantas industriais. E eu comecei a passar a área de urologia para um colega meu que trabalhava comigo no meu consultório e me dedicar à área de saúde ocupacional. Estou fazendo esse paralelo, gente, para vocês entenderem que isso foi importante para mim, que é uma experiência minha como médico de trabalho, como eu consegui trabalhar esse absenteísmo, desse NETEP, e a gente vivenciar tudo isso. E aí, nesse momento, nós sofremos o primeiro problema. A usina passou por uns problemas difíceis na época e foi arrendada por um grande grupo, que na época era o Grupo Cosan. E naquele momento você fica muito inseguro, você não sabe se você fica, se você vai, você está numa situação muito difícil naquela estrutura. E aí eu tinha participado de um processo seletivo de uma empresa química grande em Uberaba, mexia com área de fertilizante. Graças a Deus eu fui aprovado nesse processo seletivo e acabei abrindo mão desse processo todo e chegando para a planta química em Uberaba. E aí foi quando eu comecei a mensurar o problema que nós estamos tratando aqui, que é o absenteísmo, que vai desafogar tudo lá no FAP, no METEP e assim por diante. E eu comecei a entender que a gestão de absenteísmo era muito difícil de a gente fazer. A gente brigava com o percentual, caía aquele percentual, daqui um pouco a coisa sobe de novo, a gente leva isso para a reunião e não vinga, a coisa não vai, não prospera. E para o médico do trabalho, todo mundo acha que o problema de absenteísmo é de saúde, não é. Eu cheguei à conclusão no final, e eu vou passar um pouquinho para vocês aqui dessa experiência minha. E aí eu comecei a brigar de forma diferente. Em Minas, nós temos uma dificuldade, como a enfermeira falou ali agora. Nós trabalhamos, as nossas usinas, as plantas, são muitas cidades pequenas, no entorno das usinas, em que mal a gente tem uma UPA, uma UPS para atender o nosso colaborador, o nosso trabalhador. Ou a gente demanda de grandes centros, que dista 100 km, 70 km, para a gente poder ter uma referência de especialidade, ou a gente tem que pôr a mão, a palmatória, começar a se especializar dentro de alguma coisa. E foi aí que eu comecei a buscar. A minha dificuldade no exame de imagem, como o doutor Adriano falou aqui agora mesmo, era o médico. Para mim pedir uma tomografia, uma ressonância, depende dessa distância, dias de absenteísmo. E aí eu fui comportando tudo isso. E aí comecei a buscar no mercado. Não, eu preciso de uma pessoa que eu aprenda exame músculo-esquelético. Fui buscar o doutor Hugo Miranda, em Belo Horizonte, que hoje está referência em termos de exame médico e expedito da Previdência Social. E fiz um treinamento com o doutor Hugo para poder trabalhar com exame físico de patologia urológica muscular. Para mim, tentar na parte clínica também da demanda nesse processo, até que eu tinha um recurso melhor. Outro problema, exame de imagem, ultrassonografia. São poucos colegas que têm aquela especialidade mesmo em ósseo muscular. E aí você defronta com o exame complementar, que o cara já traz o diagnóstico, achando que aquele diagnóstico já é a concorrência para todo o absenteísmo, afastamento e todo aquele problema. Tomografia computadorizada com resultado de hérnia discal, aonde a gente vai saber o que vai fazer. Isso a gente, sem sombra de dúvida, junto com o doutor Adriano, eu posso falar. Tem mais médicos aqui, gente, conosco, sabe disso que eu estou falando. Se a gente vai fazer o exame de imagem de tomografia, sem sombra de dúvida, nós vamos encontrar muita hérnia disso no nosso meio, muita produção distal. Estamos aí convivendo com ela. Só que aí eu consegui ver um problema. Que muitas vezes o tema que nós vamos discutir daqui um pouquinho, o NTEP, ele não está
totalmente errado. Tem algum nexo que bate com aquilo. Tem muita coisa que tem que mudar, mas tem muita coisa que a gente tem que jogar para o nosso seio e começar a tratar. E aí eu comecei a sair do meu quadrado, do ambulatório médico, e comecei a ir para a planta industrial. Não tem jeito, eu inverti o ciclo do negócio. Como é que eu vou fazer a gestão desse absenteísmo? Toda hora CIDM, igual foi dito aqui. Generalista vai lá, CIDM, não sei o que, papapá, volta comigo. Aí eu vou atender no meu consultório, eu não saio do meu consultório. Como é que eu vou fazer a gestão desse ambulatório? Qual que é a função dele? Mecânico industrial. Tá tudo bem, descrição de cargo dele, a gente não pode confiar muito. Aí a gente vai na planta para poder ver realmente o que ele faz. E aí a minha surpresa foi o seguinte, que muitas ocorrências que nós tínhamos de absenteísmo, a gente só consegue resolver se a gente levar isso da planta industrial para a discussão com o gerente industrial. Não tem jeito. E aí eu montei um plano de trabalho com a gestão, com a gerência industrial, gerente agrícola, onde eu participo ou semanalmente, ou quinzenalmente, dependendo do tempo que a gente tem, para poder tratar desse assunto. E aí eu fui buscar uma outra ajuda que me pudesse dar um suporte melhor para poder estar dando essa tratativa. Fui em Belo Horizonte, sentei com o doutor Hudson Couto, doutor, eu preciso fazer uma especialidade de ergonomia, não tem jeito. E aí fiz a especialidade de ergonomia com o doutor Hudson. Não bastando isso, eu fui buscar faltava algo mais para mim poder trabalhar junto com esse pessoal. Eu fui buscar aqui na FAMER do Rio Preto, com o Dr. Denis Cabral, uma pós também em ergonomia, para a gente ajustar um pouquinho esse trabalho que a gente começou a fazer. E aí eu cheguei no ponto que nós vamos discutir um pouquinho. E aí eu pude entender que aí a gente ia lá, por exemplo, na Sacarose, resolver um problema lá na forrageira. Lá. E aí muitos dos sítios que chegavam para mim, no ambulatório médico, quando eu ia fazer, não é nem uma análise ergonômica preliminar, nada, uma avaliação ergonômica, a grosso modo lá no setor, eu já via que tinha algo que tinha que melhorar. Não tem jeito. Porque senão lá, o colaborador, o trabalhador, ele ia ter um problema, ele ia ter a queixa, ele vai ter a dor, ele volta para o ambulatório, ou vai para a cidade, ele trata, volta, vai lá na mesma situação, continua com o problema, e isso aí vira um PTCA que você não consegue fechar o ciclo. E aí eu fazia essa análise, sendo com o gerente industrial, coordenador, supervisor, liderança, vamos discutir esse assunto daquela não conformidade que a gente encontrou naquele setor. Começamos a trabalhar nessa natureza. E nós, por incrível que pareça, o setor industrial de maneira geral, e é o foco deles, eles estão focados na produção, não tem jeito, tem que andar, você tem que produzir, tem que andar. Só que paralelo a isso, a gente tem que começar a trabalhar, como o doutor Adriano falou, que a nossa meta é a prevenção, não adianta, rastreamento e diagnóstico precoce. E isso vira uma roda sem fim que nós não conseguimos mexer no vespeiro do absenteísmo. Se a gente não conseguir envolver planta industrial, fazer eles entenderem que uma girafa não pode andar daquele jeito transportando aquele tambor, que um carrinho não pode ser daquele jeito, que você tem que melhorar o piso lá onde você na unidade fabril, para melhorar, diminuir o impacto de puxar e empurrar, enfim, todas as ações que a gente não vai ficar elencando aqui, mas é a única forma que a gente achou para tentar brigar em cima desse absenteísmo. E curiosamente, a gente está começando a colher esse fruto agora. Porque o que mais me incomodava é eu chegar no ambulatório médico todo dia e estar os atestados lá. Aí você fala assim, eu tenho protocolo de atestado, eu tenho um procedimento de atestado. Tá, qual que é o procedimento de atestado que você tem? Não, o cara tem 24 horas ou 48 horas para entregar, tal, aí vai subir, o líder tem que visitar, aí vai para o ambulatório precisa testar 2 ou mais 3 dias, convoca o trabalhador conversar para ver o que está acontecendo. Tá, e aí? O que nós vamos fazer com isso depois? Continua esse absenteísmo do mesmo jeito. Então, a única forma que nós começamos a investir foi nesse PDCA dessa forma. Então vamos fazer um planejamento desse atestado, desses sítios, começar a discutir na área que mais impacta, pedir ajuda do gerente industrial dos colaboradores para começar a melhorar lá na origem, para diminuir o impacto do trabalhador. Porque o Dr. Hudson me falou uma coisa que é verdade, uma
empilhadeira com moto-niveladora. Ele foi claro falando isso para mim. Ele falou assim, você tem que aprender uma coisa. O trabalhador tem as suas nuances, as suas diferenças. E nós temos que adaptar o trabalho ao trabalhador. Não vamos no ritmo normal. Porque no meio do processo, se a gente não começar a ajustar essas inconsistências, nós vamos começar a coibir a parte preventiva quando? Quando nós vamos agir lá na ponta? Nunca. E aí é o ponto do NTEP que eu falei para vocês. Então vamos ver. Tá, não são muitos, depende de região, depende da agência da Previdência, mas de repente você passa um diagnóstico desse. Bom, aí eu posso dizer para vocês que o nexo técnico e epidemiológico, para a gente poder entender um pouquinho, a gente tem que voltar nos nexos da Previdência Social ou do INSS da 8.213. São 3 tipos de nexo: o nexo individual, o nexo profissional ou o NTEP propriamente dito. O nexo individual é aquele que todos nós sabemos, é uma relação causal, onde nós temos a alteração no ambiente do trabalho relacionada com o acidente ou a doença, as condições do ambiente do trabalho, o acidente ou a doença. O nexo profissional do trabalho, ele já está linkado lá, que é a relação da lista A e B, do anexo 2 do decreto 3048. Já está lá. E aí veio o NTEP, que nada mais é que uma relação da CID-CNAE, fundamentada pela lista C, anexo 2 do decreto 3048. E aí vem aquela lista onde o perito federal pega, faz aquela varredura, linda, dependendo, estabelece o NTEP. E aí, o que acontece? O mais importante é a gente saber que o NTEP, ele mudou a área da vivência da saúde ocupacional em duas grandes fases. E tiveram algumas transformações antes do NTEP, de 2009 para trás, e depois do NTEP, de 2010 para frente. Antes, o que acontecia? As grandes transformações que tiveram. Primeiro, a taxação diferenciada do risco, é óbvio, 1, 2 e 3%, dependendo do PNAE ou do PNAE das suas subclasses, ou também aquela confusão que tinha nas NRs. Mas na NR tem risco de grau 1, 2, 3 e 4. Mas aqui só valem 1, 2 e 3%. E aí? Não, mas aí foi ajustado. Grau de risco 1, 1%. Grau de risco 2, 2%. Grau de risco 3 e 4, 3%. Até aí tudo ok. E como que era calculado esse acidente de trabalho? E aí nós vamos falar agora em custo, que custo vai impactar para a gente. E aí a importância do método de trabalho está metido nessa estrutura. Pegava-se a folha de pagamento, multiplicava pelo percentual ajustado pela RAT, e aí estava o seguro de acidente de trabalho. Só que, gente, aí que vem o problema. Então aquela empresa que investia em segurança, que fazia lição de casa, que trabalha preventivamente, tudo certinho, a alíquota do SAT dela era X. Aquela empresa que não investia em segurança, que tinha muito ocorrência de acidente de trabalho, afastamento e tal, ela pagava o mesmo seguro. E eles começaram a ver uma distorção. Então, eu que invisto, pago o mesmo do que o outro. Era a mesma coisa que eu pegar um seguro de carro e falar, não, o seguro de carro vai ser calculado só pela idade do estado civil do cidadão. Não, o que a seguradora faz? Não, permite a sinistralidade, uma série de medidas de controle para a gente poder certificar o valor desse seguro, senão não tem sentido. E a gente tem que entender que o INSS é uma seguradora. É o primeiro ponto que a gente tem que entender. Bom, e o segundo ponto do NTEP é a inversão do ônus da prova. Eu estou querendo falar agora mesmo aqui também. Antes era do trabalhador, agora passa a ser do empregador. Porque estabelecido o nexo do NTEP lá, vai o médico do trabalho correr atrás da contestação desse NTEP, se tem que contestar ou não. E aí nós temos um problema. Na contestação desse NTEP, o médico do trabalho não pode colocar dados do prontuário médico nessa contestação. É o primeiro ponto. E aí você sabe que é onde é a maior falha das empresas, que eu tenho percebido. Aí você pega lá PCMSO, PPRA, LTCAT, junta aquilo tudo e manda para a Previdência. O perito nem vai perder tempo de olhar naquilo ali. Eles pagam.
Daí a importância de a gente ter uma área ergonômica bem estruturada dentro da própria empresa, para a gente poder já antecipar esse processo, começar a armar esse problema dos nossos ambientes de trabalho, dessas análises ergonômicas preliminar, dessas inconsistências, fazer um plano de ação, para a gente tentar ver como é que nós conseguimos estruturar, mas melhorar o nosso chão de fábrica, a nossa organização do chão de fábrica. E aí, essa impactação, depois de 2010, teve a transformação. O que é? Que é onde o método de trabalho entra nesse processo. Nós temos que estar para e passo ajustando essa situação. E aí entra o fator acidentário de prevenção, para tentar dar com isso na balança, nivelar esse processo. Só que antes disso, eu não sei se vocês sabem, o perito federal da Previdência Social, fundamentado no artigo 21A, ele tem o seguinte, ele já tem a lista para estabelecimento de NETEC, mas ele também tem a competência de caracterizar e de descaracterizar o nexo. Tem duas situações. Primeiro, o artigo 21A do parágrafo 1º diz o seguinte, que mesmo com NETEC positivo, o perito federal pode, no momento da perícia, se ele conhecer e tiver dados suficientes que não há nexo naquele NETEP, ele também pode caracterizar de pronto. Mas também tem o 20A, parágrafo 2, que diz o seguinte, que ele pode ser ao contrário. Mesmo com NETEP negativo, ele pode, no momento da perícia, se ele tiver dados suficientes e fundamental para poder estabelecer, ele pode estabelecer o nexo. Olha o problema que nós estamos. Por isso que a gente tem que começar a trabalhar de uma forma mais ajustada. E aí entra o fator acidentário de prevenção. O fator acidentário de prevenção, nada mais é que ele vem com uma alíquota ajustada pela própria Previdência, os extremos que varia de 0,5 a 2, normalmente fica no hiato entre 0,6, 1,3, 1,9. E esse cálculo, nós temos que entender esse cálculo do fato. Não dá para passar batido mais nisso, porque o cálculo do fato, eu costumo dizer para os colegas lá, que é o extrato do nosso cartão de crédito. Não adianta pegar a fatura do cartão de crédito, ver o quanto que eu vou pagar do cartão de crédito e no banco pagar e não saber o que está lá, o que eu usei do meu cartão. O fato nada mais é que isso. Ele vai dar nas entrelinhas lá o que é que aconteceu para a impactação daquele percentual dobrar o seguro daquela empresa, a racha daquela empresa. Ou por que isso aí foi dividido, ou quebrou a 0,5, nós tivemos um bônus muito grande, fizemos a lição de casa, tudo certo. Mas mesmo com essa situação, nós temos que atentar em 3 situações no fato, que são os índices que impactam no fato. E muita gente não atenta para isso. E qual é os 3 índices importantes de impactação no fato? Primeiro, é o índice de frequência, o índice de gravidade e o índice de custo. O índice de frequência, como que ele é calculado? Você pega todas as ocorrências de acidente do trabalho e doença ocupacional da empresa, divide pela massa salarial da empresa e multiplica por 1000. Só que aí tem 2 fatores que nós temos que estar atentos no cálculo dessa frequência. Primeiro, é que os afastamentos menores que 15 dias não entram nesse ponto. E os acidentes de trajeto também não estão aqui. E aí nós temos que ficar bem atento nisso, para a gente poder entender e ver como é que é. E mais além, que o FAP, ele retroage os 2 anos anteriores. Então, se ele é publicado agora em 2024, ele está retratando 22 a 23, vai ser pago em 25. Geralmente é publicado em setembro, até no máximo mês de outubro, e a gente tem novembro para fazer a contestação desse fato. Mas eu costumo dizer que a gente tem que estar tanto atento que, tanto no NTEP, com qualquer contestação que a gente vai fazer, nós não podemos perder o tempo.
porque a justiça não é uma coisa que tem norma. E aí a gente tem que ficar atento nesse processo. E o índice de frequência, ele é importantíssimo a gente estar atento nele, como o índice de gravidade. E como é que a gente calcula, como é que impacta a gravidade no cálculo do fato? Ele é o resultante ponderado de todos os benefícios previdenciários, B91, 92, 93, 94, dividido pela média da massa salarial que tem lá, multiplicado por 1000. Só que, além disso, cada benefício previdenciário 91, 92, 93, 94 tem um índice que impacta no seu cálculo. Por exemplo, o B93, que é a pensão por morte, impacta em 50%. Então é 0,5 vezes aquele item. Afastamento, o B92, aposentadoria por invalidez, impacta em 30%. O acidente do trabalho mesmo e o auxílio acidente impacta em 10%. Então nós temos 10% das extremidades, com 50% para a morte e 30% para auxílio acidente. Aliás, afastamento do trabalho. Aí o que acontece? Quando você faz esse cálculo, nós temos que estar atento na gravidade em duas situações. Primeiro, uma retrospectiva e uma prospectiva. Qual que é a retrospectiva? Se mesmo nessa situação você tiver um B91, que é um acidente do trabalho, mas com tempo de afastamento quanto maior, mais impacta o custo da gravidade desse fato. Automaticamente, no prospectivo, se você tiver 92, 93, 94, e aí você entra na estimativa de vida que o IBGE faz, dependendo do que aconteceu, como se fosse um B93, ou foi um óbito com 29 anos de idade. A expectativa de vida do brasileiro é 70 e poucos anos. Impacta muito, você pensa que de 29 até chegar lá, o nosso custo do FAP aumenta demais. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar aqui atento a isso. E aí vem o fator custo. O fator custo, como ele é calculado? Ele é calculado por toda a despesa que a gente vê nessa parte acidentada, divide isso, né, pela massa salarial da empresa, multiplicado por 1000. Só que aí, gente, o problema maior que a gente vê nesse problema é que tem um fator excludente do custo. Qual que é o fator excludente do custo? Turnover. Se você tiver um turnover acima de 75%, também impacta nesse cálculo do FAP de uma forma direta. Então, de certa forma, o fator acidental de prevenção, ele é nada mais, nada menos do que um balizador que quantifica a história de prevenção da nossa empresa. Hoje a gente investe em segurança, a gente faz a lição de casa, melhora substancialmente o nosso ambiente, as condições de trabalho das nossas empresas, ou fatalmente nós vamos pagar um fato maior. E eu vou demonstrar para vocês um ponto disso. Então, o índice de frequência, gravidade e custo para cálculo geral do fato é gravidade impacta em 50%, a frequência em 35% e o custo em 15%. Bom, tem uma frase do Dr. Lenz que ele fala que é a coisa mais certa do mundo do impacto do fato. A redução do fato e, consequentemente, do SAC é o resultado de ações preventivas dirigidas à diminuição total do número de acidentes, prevenção de acidentes, com maior potencial de dano e evitando o agravamento de suas consequências. É fato, não tem jeito. E, gente, o pessoal ainda não tem noção, mas se for o cálculo que impacta esse fato para a gente, é muito grande. Se a gente não começar a trabalhar nisso, é custo. Impacta muito. Antes que era 1, 2, 3%, a hora que entra o fato, se você não estiver atento a isso, nós vamos ter um futuro meio difícil lá na frente. Bom, qual que é a importância disso? Primeiro, eu falei de agora, as empresas com fato baixo pagam menos a contribuição da RAT e reduzindo os custos operacionais.
Segurança e saúde incentiva a implementação de medidas de segurança, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, e a competitividade, que melhora a imagem da empresa no mercado, demonstrando compromisso e segurança dos colaboradores, fazendo um marcador do divisor de águas, que era antes sem o fato e depois com o fato. E aqui está um exemplo prático para a gente poder entender. Uma empresa de transporte rodoviário médio porte com histórico de acidente moderado. Alíquota da RAT, 2%. FAP, 1,20% devido a alguns acidentes graves nos últimos 2 anos. Contribuição do RAT, 2% multiplicado por 1,20%, 2,4%. Pensa bem isso, você pegar a sua folha de pagamento e fazer essa transposição. Impacta muito, um seguro muito alto uma empresa começar a fazer esse processo. Então, tá aqui. A empresa paga uma alíquota ajustada de 2,4%, incentivando a implementação de medidas de segurança para reduzir o futuro acidente consequentemente do fato. E a gestão desse fato tem mostrado para a gente que não é fácil fazer. Sabe por quê? Como ele retroage 2 anos anteriores, nós podemos pegar a situação em que tem trabalhador que nem está no quadro mais. E para a gente pegar essa informação fica difícil. A gente tem que trabalhar em cima disso. O escritório de contabilidade, ao contrário, uma alíquota da RAT de 1%, um fato de 0,5%, devido à ausência de acidente, contribuição da RAT 0,5%. Então, ou ele pode dobrar, ou ele pode também cortar pela metade. E isso impacta. Pega o valor do impacto. Nós estamos precisando estar inteirado disso, trabalhando junto com a empresa para a gente poder ver o que vai acontecer lá na frente. Quais seriam os benefícios, então, do fator acidentário de prevenção? Primeiro, a redução do custo previdenciário, menor a contribuição da RAT, ou GIL-RAT, né, que o pessoal fala, o grau de incidência e capacidade valorativa, decorrentes do risco ambiental do trabalho. O ambiente de trabalho seguro, maior segurança e satisfação dos colaboradores e o melhor da imagem corporativa e reputação positiva no mercado. Então não tem aonde a gente mexer mais. Ou nós encaramos essa situação e vamos fazer a nossa lição de casa, ou nós vamos ser chamados nesse processo de pagamento do SAT aí. E não tem jeito, não tem outra medida se nós não tivermos envolvidos. O médico do trabalho de hoje tem que ter uma visão mais holística do negócio. Ele tem que sair um pouquinho daquele ambiente. Foi onde eu trouxe essa experiência minha. Não estou dizendo que os outros fazem diferença que está errado, muito pelo contrário. Estou falando que eu senti da dificuldade que a gente tem como médico de trabalho, unidade, que está lá no sertão de Minas, às vezes, quando eu falo Minas, porque tem cidade menor e a gente tem que trabalhar com desafios ali dentro. E tem que estar integrado com a gestão, com o gerente, com o coordenador. Porque muito do que o doutor Adriano falou dessas questões é gestão. Quando você vai na fonte trabalhar e vê o que está acontecendo, é acolhimento do colaborador, é como ele é acolhido, como é dada a devolutiva para ele, como é explicada essa situação. A liderança, muitas vezes, não é culpa deles não, gente. É o tropeço que tem no dia a dia de trabalho. Ninguém está aqui desmerecendo o trabalho de ninguém. Mas o líder, o que ele faz? Ele pega o atestado, ele limpa e manda para o ambulatório. Você abordou o seu trabalhador, você tentou entender o que aconteceu com ele, por que ele faltou, o que é que aconteceu, por que está aquele atestado médico. Porque a gestão vai muito além disso que nós estamos falando. Você pega o atestado médico que ele colocou hoje, amanhã ele coloca hoje, outro, na outra semana outro, no outro mês outro. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Durante o ano, quantas vezes nós vamos ao médico para ter um atendimento de saúde? Que seja de urgência ou que seja eletivo. Vamos parar para a gente ponderar um pouquinho. Olha, se eu tenho um trabalhador que de um determinado setor tem mais de 30 atestados durante o ano, algo está errado. E não digo que está errado com ele, no sentido de prejudicar, de coibir, de assediar ele, não. Muito pelo contrário. O que eu estou falando é de ajudá-lo. Porque muitas vezes, como foi dito aqui agora, ele vai na emergência e ele vai no pronto-socorro atestado por dor. Vai no pronto-socorro atestado por dor. Vai no pronto-socorro atestado por dor. E também o colega que está lá no pronto-socorro não está errado não. Porque a finalidade dele lá é atender a emergência. Ele
não está lá para atender a especificidade da clínica. E aí é que entra o médico de trabalho. Que a gente tem que estar atento junto com a gestão, e a gestão tem que vir acompanhar esse trabalhador no ambulatório para a gente poder entender. É óbvio que eu não vou externar diagnóstico, CID, e pelo contrário, por questão ética. Mas eu sei que não vou dar devolutiva para a área. E a gente tem que estar junto com a área para tentar resolver. Muitas vezes é o conhecimento dele, ó, está lá com dor, dorsalgia, você manda para o ortopedista, chega no ortopedista, faz o diagnóstico, resolve, mas aí vem aquele viés. Por que a gestão tem que estar junto? Tá, isso aí tem nexo com a atividade dele, cara. Nós temos que ir lá, ver o que podemos melhorar, nós temos que trabalhar. Isso é outra seara que nós não vamos discutir aqui, mas nós temos que estar atento a isso tudo. Então, o PDCA a gente tem que estar aplicando a qualquer momento, não tem jeito. E o FAP, a gente tem que estar atento por essa situação. Tá ok? É isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho dessa experiência. Estou aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu consiga responder, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Molina. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia a todos. Meu nome é Paula. A Adriana me perguntou sobre o RH aqui. Eu não sei se tem algum RH, que eu não conheço tanto, mas eu sou coordenadora da área de desenvolvimento humano organizacional da empresa, da usina. A Andréia aqui comigo é coordenadora do SESMIT também. Então eu queria agradecer, Francisco, a sua fala. Eu ia fazer advogada do diálogo, porque eu ia fazer a pergunta da última fala. Mas aí você salvou minha vida um pouquinho, talvez faça mais sentido, assim. Eu acho que é mais um comentário dentro do que você falou. Eu gostei muito da sua fala, principalmente quando você falou sobre eu precisei sair da minha zona de conforto, né? Eu sinto que a gente precisa muito disso, assim. Eu sou uma defensora da empresa, não jogo contra, muito pelo contrário. Eu sempre ajudo o que precisa, a gente sempre pensa em defender a empresa em questões jurídicas, em processos, em fazer o melhor em prol da organização, esse é o nosso trabalho também, mas a gente não pode perder aquele aspecto humano do trabalho, né? Eu acho que você trouxe um pouco disso, assim. Sair daquele nosso foco, e aí eu senti muita falta do RH aqui, porque a área de desenvolvimento humano, nesse projeto especificamente da Operação NM1, vai ser fundamental, porque a segurança do SESMIT sem a área de desenvolvimento humano, nesse aspecto, é muito difícil a gente conseguir trabalhar, né? Porque tem testes, tem avaliações, mas as pessoas são singulares, né? Como você falou, não é cruzamento de máquina, né? Então a gente precisa ter esse olhar mais singular para as pessoas, e muitas vezes a gente não sabe o que acontece na área, né? E aí quando a gente desce no chão de fábrica, a gente vê muitas coisas que não vão de acordo com o que a gente vê, com o que a gente projeta para a área, com o que a gente defende. E aí a nossa parceria com a alta gestão é fundamental, porque é top-down, né? Se a alta gestão não defende esse tipo de trabalho, quando a gente vira as costas, parece que a gente brinca, parece que o engenheiro, ele é um acidente, né? E quando o engenheiro vai indo para a área, as pessoas vão colocando EPI e vão fazendo aquelas correrias todas, né? E na verdade é uma cultura, tem que ser uma cultura, né? Então é mais no sentido de dizer assim, essas questões, essa alteração da norma, eu sou psicóloga também, então eu já venho estudando os transtornos mentais relacionados ao trabalho já há bastante tempo, né? Parece que foi uma surpresa para nós, mas não foi, faz bastante tempo que a gente está falando sobre isso. E como isso me preocupa um pouquinho, a gente tornar o sujeito um problema. Porque senão, na hora de contratar, tem ansiedade, melhor não contratar porque pode ter um risco psicossocial. Tem depressão, melhor não contratar porque pode ter um risco psicossocial. Mas aí a gente não contrata ninguém, né? Porque não sobra ninguém no mundo, ainda mais no Brasil, que é um país adoecido nesse sentido, assim. Então daí a importância mesmo do SESMIT, das áreas de desenvolvimento humano se unirem e entenderem qual é, e sobretudo, assim, eu falo nossa porque cai no nosso colo formar esse tipo de coisa, mas é conscientizar a empresa da importância de fazer esse trabalho e de dizer, olha, está na hora de investir aqui, porque o que a gente gasta com absenteísmo, o que a gente gasta com pessoas adoecidas por questões de trabalho, a gente pode transformar em investimento, né? E em prol dessas pessoas também. E aí a gente constrói um ambiente de trabalho mais saudável, né? Eu
um teórico que é o De Luca, que fala sobre os transtornos psicossociais relacionados ao trabalho, e aí ele fala, na pirâmide, a pessoa é o menor dos problemas. Porque a gente tem a globalização, começa com a globalização, e aí começa com o mercado de trabalho do país onde a empresa está inserida, e aí é a empresa voltada para o mercado de trabalho, como ela se comporta, a empresa dentro da sua cultura organizacional depois da pessoa, né? Inclusive ele fala, uma pessoa depressiva nesse ambiente de trabalho, se o ambiente for saudável, ela não vai adoecer e ela não vai justificar esse sintoma da empresa, pelo contrário, se torna para ela um ponto de apoio, né? Então eu acho que é a gente olhando e saindo dessa zona de conforto, porque senão a gente começa só a justificar isso. E aí como é que eu vou justificar isso aqui no jurídico, no Ministério do Trabalho, como é que eu vou... E aí a gente vai culpabilizando pessoas e centralizando o problema nas pessoas, esquecendo que enquanto organização a gente tem uma grande responsabilidade social e a possibilidade de mudar esse cenário mesmo, né? Então, acho que a sua fala salvou, assim, esclareceu muito isso e deixou muito claro que precisa ser todo mundo junto, precisa falar, a equipe tem que estar junto, o SESM, a área de desenvolvimento humano precisa estar junto, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E aí as pessoas são sempre do negócio, né? Há muito pela administração moderna tem que ser isso para nós. E a gente não pode perder o centro do negócio tirar da frente. Muito obrigada pela sua fala. Fiquei muito tranquilizada, assim, porque a gente tem esse olhar também de transformação. Assim. Obrigada. Obrigado a nós. Paulo. Paula, a Paula de estudo, né? Lá a gente, lá no Corinthians, quando nós chegamos, nós fizemos muito isso. Né? É aquilo que eu falei, o médico trabalha hoje, tem que sair do quadrado dele, não tem jeito. Essa visão holística, trabalhar integrado com a RH, nós trabalhamos muito com a RH, sentando com a RH, desde a admissão, porque na medicina do trabalho, eu costumo dizer que o exame mais importante é o admissional. O sinal bem feito, certo. Os outros também é óbvio, mas o admissional tem que ter uma tratativa diferente, né? Para tudo isso. E ele não é, no sentido de barrar o indivíduo, pelo contrário, ele é inclusivo. Mas a gente tem também a responsabilidade de dar competência para ele, para aquela atividade, aquela função que ele vai. Né? Isso é muito importante, né? Conta tudo isso. Então é um desafio para todos nós, não existe uma fórmula mágica, mas a gestão de 30% é isso, como a Paula disse. Né? A gente tem que sair de tudo ali, ficar só na tratativa diferenciada desses atestados. Tem muita coisa, igual o Guilherme falou, que é fato, a competência muito é nossa em fazer a gestão disso, em ver ou não ver aquela situação, mas mais do que isso é deixar no chão de fato, poder analisar como nós vamos estar podendo contribuir com a área para poder diminuir o impacto.